A córnea é a janela límpida frontal, representando 1/6 das camadas externas do olho. A função principal da córnea é focar e transmitir a luz para a retina. Entender como a cirurgia refrativa melhora a visão requer um conhecimento básico dos erros refrativos e de como seus olhos trabalham com a luz. Quando a luz bate numa superfície curva, ela se desvia. Este processo da luz se desviar é chamado de refração. As duas áreas mais refrativas de seus olhos são a córnea, a área externa do olho, e a lente dentro do olho. Estas duas áreas curvas, juntamente com outras estruturas internas do olho, trabalham juntas para focar a luz na retina na parte de trás do olho. Raios solares entram no olho através da córnea, a qual providencia a maior parte do foco de luz do olho. A luz penetra então através da lente, onde se reajusta para um foco mais adequado na retina. Se a luz não se focar diretamente na retina, o olho poderá ficar míope, hermétrope ou com astigmatismo, dependendo da localização do foco. Estes problemas são chamados erros refrativos. No olho míope, a luz projetada de longe concentra-se num foco à frente da retina. Como resultado, os objetos de longe ficam desfocados, enquanto os objetos de perto estão nítidos. No olho hipermétrope, a luz que é projetada à distância concentra-se num foco atrás da retina. Como regra geral, o paciente hipermétrope se queixará de dificuldade com a visão de perto. A visão de longe pode ou não ser desfocada, dependendo do grau de hipermetropia e da idade do paciente. O astigmatismo é um erro refrativo no qual os raios de luz que entram no olho não focam um ponto único necessário para uma visão nítida. Em vez disso, a luz foca em 2 pontos distintos, em que nenhum dos dois poderá estar na retina. Onde estas imagens focam depende de se o astigmatismo está associado à miopia ou hipermetropia. O astigmatismo provoca desfoque ou distorção das imagens, tanto à distância como de perto. Os raios de luz de objetos próximos são divergentes por sua própria natureza e entram em foco atrás da retina. Para que essa luz focalize na retina, ocorre a acomodação. Durante a acomodação, o músculo ciliar se contrai, fazendo com que a lente do cristalino assuma uma forma mais convexa, o que refocaliza a luz de volta para a retina. A presbiopia é uma situação em que as lentes dentro de nossos olhos perdem sua flexibilidade, dificultando a focalização em objetos próximos. No entanto, quando nascemos, as lentes dentro de nossos olhos têm muito mais flexibilidade. Mas isso vai se deteriorando com a idade, forçando muitos de nós a usar óculos para leitura ou lentes multifocais. Geralmente, a presbiopia começa a ser notada aos 40 anos aproximadamente, sendo parte natural do processo de envelhecimento do olho. Se uma pessoa tem um erro refrativo, a luz não é corretamente focada na retina na parte de trás do olho. Pessoas que tenham erros refrativos podem considerar o LASIK como alternativa a usar lentes de correção. LASIK é um procedimento cirúrgico que corrige erros refrativos, mudando a forma da córnea e, por consequência, o modo como a luz é focada internamente.
A função do LASIK é fazer com que haja redução ou mesmo negação da dependência de usar óculos ou lentes de contato. Embora o LASIK não possa garantir uma visão 20/20 para todos os pacientes, pode melhorar bastante a visão e geralmente eliminar a necessidade de lentes de contato para atividades feitas à distância. Em geral, bons candidatos para LASIK têm de ter pelo menos 18 anos de idade e nos últimos 12 meses não tenham tido um aumento significativo na sua prescrição corretiva, tenham sido diagnosticados com erro refrativo e tenham córneas saudáveis. Pessoas com condições médicas específicas, incluindo doenças oculares, diabetes ou gravidez, não são indicadas para este procedimento. Para saber ao certo se é um bom candidato para LASIK, o seu médico fará alguns exames especiais e também uma detalhada história médica durante este exame oftalmológico inicial. Se houver pacientes interessados neste procedimento, deverão perguntar ao seu médico que determine ou não se o LASIK é uma opção segura e viável. Antes da cirurgia e como parte de um processo preliminar, os pacientes terão de assinar um formulário de consentimento cirúrgico. Este formulário explica o próprio procedimento, os seus possíveis efeitos e todos os problemas potenciais que podem ocorrer durante e depois da cirurgia refrativa. Assinando este formulário, o paciente admite seu entendimento em relação a todas estas potenciais complicações e aceita seguir a realização de seu procedimento. Se tiver algumas dúvidas depois de ler o formulário, por favor, solicite uma explicação antes de assinar o documento. Primeiro serão aplicadas gotas anestésicas no olho. A cirurgia começa com o paciente entrando na sala de laser, deitando-se numa posição confortável na cama cirúrgica. O sistema de laser é bastante grande e inclui um microscópio e um monitor de computador. O cirurgião ajustará a cama de forma que o olho do paciente fique diretamente embaixo do laser. O cirurgião usará então um aparelho especial para não deixar o olho fechar durante a cirurgia. O cirurgião começa então o procedimento colocando o instrumento de sucção no olho. O instrumento tapará a visão do paciente momentaneamente. O propósito desta sucção é de fazer a córnea suficientemente firme para criar um apoio. Neste momento, uma pequena sensação de aperto poderá ser sentida, o que poderá proporcionar pequeno e transitório desconforto. Depois do instrumento de sucção estar em posição, o cirurgião aplicará um instrumento muito sofisticado que se chama microcerátomo. Este instrumento é usado para criar o flap corneano. Este flap fará com que o cirurgião crie acesso à parte inferior do tecido corneano. No procedimento LASIK, o cirurgião irá criar uma incisão na córnea que resultará num flap. Isso dará ao cirurgião acesso ao tecido de córnea subjacente a ser corrigido pelo laser. Após o flap corneano ser criado, o cirurgião usará um instrumento especial para, com cuidado, dobrar o flap para trás e assim poder trabalhar a córnea com o laser. Uma vez feita a folha fina, o flap, o cirurgião vai dobrá-la cuidadosamente de modo a que o raio laser possa dar nova forma à córnea.
Com o laser colocado sobre o olho, será pedido ao paciente que olhe para uma luz fosca e vermelha. Neste momento, o cirurgião está apto a iniciar o processo de laser. Um sistema sofisticado de programas computadorizados controla a quantidade de impulsos de laser baseado em medidas preliminares tiradas pelo oftalmologista do paciente durante o exame pré-operatório. Esta fase da cirurgia tem somente a duração de alguns minutos. Após a exposição do laser e correção do erro refrativo, o cirurgião voltará o flap para sua posição normal na córnea. Depois de estar em seu lugar, o cirurgião irrigará o olho e usará uma esponja médica especial para alisar qualquer bolha ou ruga sob o flap. Após a exposição ao raio laser e correção do erro de refração, o cirurgião irá dobrar a folha fina pendente, o flap, de volta à sua posição normal na córnea. Feito isso, o cirurgião irá irrigar o olho e alisar quaisquer bolhas ou pregas sob a folha fina. Pacientes com mais de 40 anos de idade que corrigem sua visão com laser normalmente precisam de óculos de leitura para ver de perto. Isso se deve à presbiopia, que faz com que a visão de perto fique embaçada com o passar dos anos. A correção com monovision é uma estratégia para evitar os óculos de leitura após a cirurgia laser. Essa técnica inclui a correção de um olho para distância e outro para visão de perto ou intermediária. Com ambos os olhos abertos, o cérebro pode optar por visão à distância ou visão de perto. Muita gente se acostuma logo à monovision. Outros sentem um certo desequilíbrio no início, mas se acostumam em questão de dias ou semanas. Algumas pessoas não conseguem se ajustar à monovision e devem evitar esse tratamento. Testes simples podem ajudar a determinar se você é um bom candidato para essa intervenção. A visão embaçada pode ocorrer devido a imperfeições básicas do sistema de focalização do olho, conhecidas por aberrações de ordem menor, e por imperfeições mais complexas, conhecidas como aberrações de ordem maior. Antigamente, os médicos limitavam-se a diagnosticar e tratar apenas as aberrações de ordem menor, entre as quais a miopia, hipermetropia e astigmatismo. Aberrações de ordem maior, com sintomas como halo ou uma espécie de auréola, vários pontos luminosos e ofuscamento, também contribuem para uma visão embaçada, mas até recentemente não eram tratados. Cada olho tem uma combinação dessas aberrações de ordem menor e maior. Seus olhos e sua visão são tão especificamente seus como suas impressões digitais. E não há duas pessoas iguais. Mesmo assim, até há pouco tempo, duas pessoas cujos diagnósticos eram semelhantes seriam tratadas da mesma maneira. Isso se deveu a que óculos, lentes de contato e cirurgia convencional com laser só lidavam com aberrações de ordem menor, sem tratar de aberrações de ordem maior, que dão a cada olho suas características específicas. Agora, uma forma avançada de correção com raios laser, conhecida como wavefront ou LASIK sob medida, toma em consideração as chamadas aberrações de ordem maior e provê um tratamento baseado na impressão digital visual, por assim dizer, de cada olho. Além de corrigir aberrações de ordem menor, a intervenção com LASIK sob medida pode ajudar a melhorar a satisfação com a visão noturna, reduzindo o risco de clarões, halos, vários pontos de luz ou estrelas à noite, bem como imagens indefinidas. Esse procedimento é a forma mais avançada de cirurgia refrativa com laser disponível hoje em dia, sendo capaz de resultar em melhor visão por cuidar das aberrações de ordem maior que óculos e lentes de contato não podem corrigir.
Embora o LASIK seja um procedimento seguro, pode acontecer complicações. Depois do procedimento LASIK, é crucial que o paciente esteja consciente de que a sua visão pode não estar perfeita imediatamente e que a total recuperação pode alcançar semanas ou meses. É também importante que o paciente saiba que cada olho recupera-se de maneira diferente e que é impossível saber exatamente como cada olho vai se recuperar. Embora a maioria dos pacientes fique contente com os resultados do procedimento laser, cada paciente deverá ponderar sobre as possíveis complicações e benefícios que este procedimento pode trazer. Se depois da recuperação inicial a visão do paciente não for satisfatório, baseado no que se espera, o seu médico poderá efetuar um procedimento de revisão na visão do paciente.